quando fazíamos estes ilhosos, enrolávamos mais linha, que era para gastar mais linha para ganhar mais dinheiro. São mãos que têm ficado na penumbra, que têm ficado porque trabalham num espaço essencialmente doméstico, têm sido esquecidas ou voluntariamente até postas de lado e até menorizado. Agora 2 vezes. 2. Neste que é o meio, cadeia-se 3 vezes, fazes 4 pontinhos, mete-se atrás e torna-se a casear 3 vezes. 2 e 3. Pôr no outro buraquinho 2 vezes, os 4 pontos. É muito fácil. Este trabalho sustentou muitas comunidades e, nomeadamente, na Ilha do Pico, em quase toda a ilha e predominantemente São Mateus foi de facto uma indústria que sustentou as diferentes casas, sem dúvida, portanto foi sustentada por mãos femininas. É evidente que a ajuda e a colaboração do homem é importante, mas havia nesta ilha, e em São Mateus, como digo, circunstâncias específicas que fizeram com que este trabalho fosse fundamental para a sobrevivência da comunidade. Todas as casas faziam renda, não sei bem quantas, mas aí umas 50, menos não, toda a gente trabalhava, fazia renda e era o mais que podia trabalhar, havia muita saída às rendas. Quando fomos à terceira, visita ao meu tio, e ele tinha um café na loja que vendiam muitas rendas também aos americanos. Fomos no Ribeirense, embarcámos nas Ribeiras, fomos no Ribeirense. As rendas foram dentro de um boneco em talho de elefante. É proibido? Era proibido, olha, era proibido para a gente não pagar impostos. Mas eu também na altura pensava que era proibido, mas é que a gente podia ir para a cadeia, não, não era com medo de pagar o dinheiro, era de ir para a cadeia. Mas íamos, a minha mãe ia assustar, eu também. Eu via que sabia que o boneco tinha, o elefante estava cheio de rendas. E a minha mãe também ia cheia de rendas em volta. Minha mãe na altura usavam, era os partidos. Minha mãe tinha estado na América, tinha os partidos. Acolchoaram os partidos por dentro e ela pôs vestiu e então chegou à terceira, mas aflita já com muitos calores. E então é que fomos para a casa da tirana, que na altura morava na terceira. Não, mas ela ficou aflita, foi quando viu um senhor se dirigir a ela. E ele disse: a senhora é que é prima da senhora Maria Luísa? E minha mãe disse: sim, senhora. Tenha calma que eu vou tratar do assunto. E foi lá, falou com o senhor que estava despachando as malas. A nossa mala já não foi aberta e viemos embora depressa. Rendas iam bem escondidas. Portanto, a dona Silvina, que nasceu, penso que em 1903, foi das primeiras mulheres que começou a fazer rendas. A mãe da dona Silvina era tecedeira ou meeira. Era ela e minhas 2 tias. Uma era surda-muda e a outra fazia crochê, não era normal. E a minha avó nunca a vi fazer renda, ela fazia era meias de lã, tecia. A minha mãe, não aprendi muito com ela, porque a minha mãe dedicava-se mais às tarefas da lã, de fazer trabalhos em lã, as meias de lã, os coletes de lã. A partir, por exemplo, dos 5 anos, indicaram-me as rosetas que faziam, qualquer coisa de incrível, não é? Como é que foi possível aprender a fazer uma coisa tão complexa, porque é muito, muito complexo. Aprendi com uma tia, tinha a idade sensivelmente de 7, 8 anos, porque na altura isto era uma forma de rendimento para ajudar o nosso agregado familiar.
As senhoras não trabalhavam para ninguém, não é? Era só as tarefas domésticas e havia necessidade. Vivia-se mais da agricultura ou da pesca, os rendimentos eram poucos. Sei lá, 6 anos, 7 anos. E ela tinha um filho com 3 anos que fazia olhos? Eu andava na escola, mas então nessa altura já andava na escola. Mas chegava à casa, era para fazer renda. E depois a gente trazia trabalhos de casa. E fazia-os, era por caminho abaixo, na ardósia, a redação e tudo. Na altura ainda não havia se venda. Porque quando cheguei a casa era fazer renda. Tinha que se fazer renda para ganhar dinheiro. A minha mãe dizia que eu com 3 anos, não me lembro, mas que é que já fazia os pontinhos das rosetas que elas faziam. Pouco se brincava, aproveitava-se o tempo que restava para fazer uns trabalhos porque ajudava. Era pouco, mas aquele pouco ajudava na família para algumas coisas que eram necessárias comprar. Minha avó sentava-se na cama, ela fazia a renda de um lado e eu fazia os pontos do outro. Se eu tinha trabalho da escola para fazer, eu fazia o trabalho da escola, ali sentada. Se não tinha, lá fazia os pontos. Minha mãe dava para fazer, porque a gente não tinha tempo para brincar. Andava na escola, 7, 8 anos, talvez. Ganhava. Estes pontos eram pagos. Ora, São Mateus tinha já características especiais. Era bastante pobre, houve um período em que a imigração fechou, portanto havia muita mão de obra feminina. Os homens também não tinham trabalho porque a terra era escassa e porque eram pescadores pobres ou baleeiros. O baleeiro ganhava, podemos dizer que há baleeiros que ganhavam de 4 em 4 anos, portanto a penúria era extrema. Eles trabalhavam na terra e nós concorríamos com a despesa da casa, pagávamos a casa do povo. Ali em São João, íamos lá, comprávamos uma roupinha, já a primeira arca de frigorífica que nós tivemos foi comprada lá, para pagarem a renda, era assim. Aí na prainha, em São Caetano, era por dinheiro. E a Senhora Rosa Garcia também, a Senhora Conceição, mas já na Candelária nunca vinha dinheiro. Mandávamos as rendas numa caixinha, na caminhoneta para lá, já estava combinado para ser assim. Porque primeiro íamos lá fazer as compras, ficava lá marcado, e mandávamos a renda e elas descontavam na importância que estava lá. Na caminhoneta seguinte, eles mandavam a caixinha com a renda para cá para nós fazermos. Íamos concorrendo com tudo. E o dinheiro que eles apuravam das uvas, porque também tinham muitas vinhas, fazíamos o vinho na adega, era diferente. Tivemos anos a fazer 18 pipas de vinho. Era muito vinho. Esse dinheirinho nunca era gasto na casa, era para termos à parte, ou para comprar mais terrenos, ou para pôr no banco guardado para uma necessidade. E eu e a minha mãe é que concorríamos com a despesa da casa, com os meus filhos e tudo. Olha, até quando havia chuva, os homens iam para a cozinha. Mas nós... Porque a gente, se fizesse renda, ganhava um dia de trabalho, quando era assim, naqueles ilhosos. Fazia São Novelo depressa, a gente enrolava era nestes paus. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Já não iam trabalhar, mas a gente ganhava eles faziam na cozinha e a gente fazia renda. Ai.
Este pau é necessário para eles ficarem todos do mesmo tamanho, porque havia pessoas que não tinham pau e enrolam no dedo, assim, fazem assim, mas não sei, às vezes não sai sempre o mesmo tamanho. Olha, enrolam assim. Nem sequer contei. Não havia profissões, tinham trabalho, mas era um trabalho mais relacionado com o trabalho doméstico da casa, não é? A limpeza da casa, a comida, a lavagem de roupa, que era tudo à mão, não havia máquinas, a lavar as casas, de escova no chão. Havia muito trabalho, mas era um trabalho que não dava rendimento. Não é? Era a única, não havia outra profissão que as mulheres se pudessem dedicar. De verão elas iam trabalhar para a vinha das casas, para a apanha dos filhos. É muito fácil para quem vê bem e tem as mãos seguras, porque é sempre os mesmos pontos. Ali um ponto mais mal feito. Dois. Este é o da meio. 3. 4 pontos. Metes atrás. Casais de tribo. 2. 3. 2. 2, 3, 4. E com a renda sempre se ganhou pouco, porque nos ilhosos faziam um novelo depressa, mas se fossem rosinhas, levava-se muito tempo para fazer um novelo. Faziam blusas, minha mãe fazia, bem linda. E a senhora também não chegou a fazer. Ela comprava a linha, que era distribuída às mulheres, consoante um preço, era tabulado o novelo. Era 20 euros, 20 juntos. O cru era 20 e o branco 21. Se a renda levou 8 novelos, ela fazia a sua conta e entregava o dinheiro à senhora. Não, e ela fazia de cálculo mental, então? Ela fazia as suas contas de cálculo mental. Às vezes fazia-se mais com um novelo por semana. É conforme as horas que a gente sentasse. Um por semana, tínhamos já muitas vezes que chegava-se à meia-noite, minha mãe dizia: olha, vou-me deitar, ficas aí, vou-me deitar. E eu continuava sempre mais um bocadinho. Pois, para mês vinha a 6, a 6, 17 novelos. Pagava-se era a goxa. Agora, mais tarde, mas muito mais tarde, até já praticamente não fazia renda, já estava a trabalhar por conta de outrem, é que se começou a fazer a renda pelo valor, isto é, por cada conjunto. Antes era sempre feita, era à goxa. Se a gente fazia um novelo por 20 escudos ou 21, um novelo levava-se até dias. Dependia do trabalho, mas não demorava. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ai, Jesus. Ai. Ai, já estou aqui enganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15. A gente trabalhava para muitas casas. Tínhamos uma empreitada, eu e a minha mãe, de fazer um jogo um jogo não era como agora 3 peças, já antigamente era 5 peças, um maior e 4 pequenos. Fazíamos havia o Senhor de Alberto e São João, estava ainda para fazer,
e ali na Candelária, chamava uma loja de Francisco do Alto, e elas compravam essas rendas e mandavam para fora. Às vezes também recebíamos encomendas da horta de uma senhora Helena, também aqui para a senhora Rosa Garcia. Depois, mais tarde, é que a senhora Conceição, ali ao passo, é que também começou a dar rendas, porque de princípio era a mãe, a senhora Isabelinha, mas nunca trabalhámos para a senhora Isabelinha, foi mais tarde para a senhora Conceição. Era a canhota, mas a canivete pagavam quando queriam. Já em São Mateus e não pagavam pagavam o valor não, do trabalho. Era, por exemplo, davam uma quantia de dinheiro até que desse resumindo não até. pagavam o total todo. E é da São Mateus, que é a Rosa da Ponta. Dava tudo. Tudo. A gente veio lá ao trabalho e dinheiro para cá. Eu tinha talvez 11 anos que fiz renda de gás, fiz 12 tapetes de renda de gás para a senhora Rosa da Ponta, mas eu fui levá-los. Ela disse, mulher, estão sujos, vai lavá-los. É preciso muita higiene de mãos, também é uma coisa muito interessante e é muito complicado. E mesmo para as mulheres, por exemplo, que iam fazer a muda das vacas, porque as mulheres também faziam esse movimento da muda das vacas. Enquanto elas estavam nos matos, eu vi que algumas levam uma cafeteirinha para ir lavando as mãos e iam fazendo algumas rendas. Fiz uma colcha toda em 2 verões nas vinhas. O dia do desuntar nem podia fazer porque o óleo corria por os dedos abaixo. A gente tinha o frasquinho aqui preso neste dedo e molhava, ficava as mãos sujas. Mas quando era para untar os figos, as mãos ficavam areadas. Era só passar uma pinga de água que a gente levava para as mãos e fazia a renda. Às vezes trazia 3, 4 quadradinhos para casa folhos. Foi a maneira que fiz a minha colcha toda nas vinhas. Consegui fazer. Pois, tinha que ser. Não havia luvas para fazer essas coisas, não. Lavava-se as mãos, areava-se bem areadas com limão. O limão areia muitas mãos. O limão francês, o limão tangerino. Cortava o limão ao meio e areava para ficar bem areadas. 16. 18. 19. E 20, 21, 22 e 23 e 24. Olha, aqui tenho 3, os 3 do cabo de cima. Agora vou virar para baixo. Agora começo a encher para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mas havia as mãos que trabalhavam com a farpa, nem sequer se chamava agulha aqui, chamava-se, e ainda hoje se chama trabalhos de farpa. Uns dizem que é agulha, nós dizíamos que era farpa, mas outros dizem é agulha. Não sei. Isto é feito manual, com o osso da baleia, que faziam antigamente. Aqui tem 9. Não sei se tem mais algum espalhado em algum sítio. Já tive mais. Isto depois vão partindo e depois a gente mandava, às vezes, é como lhe disse, esta que já está assim feita mais curtinha, isto depois fica muito curta demais e a gente mandava, aproveitava o cabo e mandava meter uma verga nova aqui. Não é qualquer verga, porque não pode ser uma verga muito mole, porque fica maleável, não dá. E mesmo nestas barbas, a gente chama a barba da farpa, que é esta cabecinha, ela
Até havia mulheres que sabiam fazer. Com as varetas dos chapéus de chuva, limava para fazer a ponta da farpa. Tinha uma tesoura grande de costura e metia esta verga lá no intervalozinho e dava-lhe um jeitinho para adornar. E depois com a lima ia formando e às vezes tinha a cabeça grande. Eu acho que é estas, porque as de fora só o número 50, mas ainda, porque há o 60, mais para a linha 20, mas o número 50, as agulhas industriais é o número 50, que é equivalente a esta assim, que é pequenina. Quando o dedo fura, às vezes fura mais abaixo ou mais acima, fura e corre sangue. Há pessoas que usam madeira, fazem com plástico. E quando magoava, a gente tinha uma dedeira. Olha, eu ainda às vezes só à noite faço. Olha, tenho ali um lenhozinho. É uma dedeira de galeado de toalhas de mesa. A gente cortava os bocadinhos de galeado e cozia por dentro, fazer uma costura, que chamava-se dedeira, a mais larga para dentro, a mais apertada para ali. Nas rendeiras, que olhavam com tanta ternura para uma folha, para uma flor, para uma planta, que faziam-na e davam-lhe precisamente esse nome, como amora, como rosa disto, rosa daquilo, folha disto, folha daquilo. E mais, normalmente estas rosetas, como se chamam ou chamavam, elas não tinham nome de mulher e, curiosamente, em São Mateus foi criada uma indústria caseira, quer dizer, cada mulher ia se especializando numa roseta. Quantas mais fazia, mais depressa fazia. Quanto mais depressa fazia, mais novelos fazia e mais ganhava. Portanto, isto era de facto um trabalho rapidíssimo que elas faziam. Algumas delas inventaram e deram-lhes o nome precisamente das mulheres que inventaram. É muito bonito e é muito raro isto acontecer. Imitavam o que viam e depois punham o nome da flor, das rosas, a condizer com a flor, a rosa amor perfeito, que é a mais bonita de todas. É difícil, aquela rosa, é diferente de todas as rosas. Uma rosa normal é feita sempre em volta, e aquela não, começa do centro e vai a haste para fora e volta ao meio outra vez. E há hortenses maiores, mais pequenas, há a folha da faia, há a rosa morango, que era feita no sítio da Piedade. Há a rosa maracujá, porque imita a flor do maracujá. É assim, é tudo inventado, nunca houve livros, nunca houve revistas para estas rosas. Não. Era. A gente, por exemplo, eu sei fazer isto, eu sei fazer este trabalho. Não aprendi com ninguém, é só a ver, a gente vê, compreende. A pessoa que apanhava uma amostra não queria passar à outra. E houve uma senhora que foi ao moinho e viu uma tarde fazendo no moinho, viu a rosa, veio para casa e fez a rosa e ficou a rosa pronta para outras pessoas fazerem. Porque antigamente havia um moinho ali que moía o milho para fazer a farinha, e ela ia para lá com a maquia do milho, porque as pessoas levavam os dinheirinhos, era no lenço da mão amarradinho, não usavam carteiras, e então ela via as pontilhas de renda das outras pessoas na beira do lencinho, vinha para casa e fazia igual, copiava tudo. Era muito interessante. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda leva-se um pedaço para fazer, 14. E agora vai aqui embaixo, ó, para fazer e agora vai outra vez aqui embaixo. Mesmo aquela rosa amor perfeito, agora isso é pago à rosa.
Não é o novelo, porque aquilo, o novelo dá muito a rosa daquela. E minha irmã fez umas luvas, uma malinha em renda, que mandou para a minha neta, que era gosto de ver. Era muito inteligente. Era uma empresária, recordo uma delas, havendo várias, mas recordo a Rosa Garcia, por exemplo, que nasceu em 1897, suponho eu, ou até talvez um bocadinho antes, agora não tenho bem preciso, mas finais do século XIX, e que com 20 anos ela já era uma empresária, ela já dava rendas a fazer. E então ela estimulava tanto as pessoas para fazerem que ela própria organizava serões na sua própria casa para que as mulheres viessem fazer. Foi uma mulher que se dedicou de alma e coração ao negócio. E era uma pessoa que procurava servir toda a gente e ajudar as pessoas. Ela não só pensava em si, ela pensava também em ajudar e dar o ganha-pão às pessoas aqui da freguesia. Porque naquele tempo não havia fábrica de postos, não havia nada. E as pessoas ganhavam o dinheiro que entrava lá em casa, era do crochê que faziam. A minha tia fazia, neste caso, até para uma senhora que havia em São Mateus, que era na altura a empresária ligada a este ramo da renda. Era conhecida pela senhora Rosa da Ponta, que comprava muitos trabalhos feitos nesta freguesia de São Caetano e na freguesia de São Mateus, que eram mais as freguesias, creio eu, aqui da Ilha de Pico, se dedicavam mais aos trabalhos de renda. Tinham muito o hábito de fazer estas rendas, e muito bem feitas. Rendas variadas, esta de gancho e outras, e que davam rendimento a essas famílias. E para muitas famílias, e para a população da freguesia. E de outras freguesias. E a Ana Mirete aqui em Monte, e outro dia uma senhora do Monte falou-me nela. E tem para mim que aquilo era assim, era as pessoas que iam fazendo, vinham ter com ela misturado. E ela selecionava. Ela, como pagava bem, tem tantos novelos feitos. E ela dava o dinheiro dos novelos que as pessoas tinham feito. Íamos lá, levávamos o trabalho. Ela tinha o seu rol marcado, quantos novelos eu tinha trazido, já estava tudo feito e pagava. Sempre foi muito boa pagadeira. As pessoas gostavam de trabalhar para ela. Se perguntares a quem a freguesia quase para fazer a crochê para ela. Era uma senhora que pagava tudo na hora que era efetuado, gostava do trabalho bem feito e se eventualmente fizesse alguma renda que não tivesse tão bem feita, a minha tia obrigava-me a desmanchar para eu me aperfeiçoar, porque é claro que a renda bem feita, ao lado de uma que não está tão perfeita, tem outro valor. E isso também era manifestado e era valorizado por esta senhora Rosa da Ponta, que comprava a renda. Era gente, mas também era pagadeira. A Rosa da Ponta era gente e tinha que ser. Porque eu, quando era a fazer, tinha muitas blusas. E disseram que havia uma mulher em São Mateus que fazia as blusas todas só em cintos e nas trinchas para as blusas. E eu caí na asneira e fui lá. Sim, senhora, fazia. Pois ela foi passando, aquilo também demorava tempo a fazer. Ela foi e deu-me só por uma blusa e pôs um bocadinho, tinha armado. Estava quase paga a renda e pouca renda feita. Olha, eu juntei para saber o que ela me tinha feito de renda e fui a São Mateus, numa loja que havia o Sr. Carlos. É que me pesou. Eu depois fui à senhora, mas ainda me tratou foi mal. E eu disse, olha, eu nem quero muito bem destes contratos. Se a Rosa Castelhana fosse assim, ela tinha ficado como eu ia ficar. Era preciso estar sentido. Há gente séria, mas há outra que não. Ela também era matralha. Por exemplo, se era alguma que ela desconfiava,
coque, da linha para qualquer coisa, ela pesava o trabalho. Ela Para tinha a ver, sua balança. para ver, a gente ia até a balança e tudo, para ver se tinha os gramas certos do crochê. Porque o novelo tinha 20 gramas. Porque ela mesmo vendia os crochês em casa, era o peso. Juntavam-se aos grupos, nas sombras das casas, ou de árvores, para a fresquinha. Para a casa da Júlia Nunes. E cantavam. Para a casa da Filipa. Sim, senhor. Nos pátios, e tem uma fotografia até nos pátios de José Paciência e a Filipa, minha mãe e eu, debaixo de um árvore à sombra, na fresquinha a fazer a renda. Outra coisa importante é o facto de não haver luz. Portanto, não nos podemos esquecer que estamos a falar há 100 anos. E a iluminação era feita com óleo, eles chamavam azeite de baleia. E não era barato. Portanto, as mulheres que estavam rendas a fazer promoviam serões para também facilitar neste aspecto a iluminação, que era pouquíssima. Depois, já à noite, juntavam-se aqui na minha casa, quando era assim para acabarem trabalhos. E aquelas encomendas, a gente tinha que fazer serões grandes para acabar o trabalho, para a levar de manhã consigo. A levar para o Faial. Juntava-se aqui em minha casa para fazerem serão, para ligar os trabalhos. Os serões normais, era aquilo lá entre as 11h30 e meia-noite. E às vezes juntavam-se mais de umas para fazerem o trabalho, ajudar, mesmo a passar estas voltas. Quando se fosse um trabalho grande, uma fazia numa ponta, outra ia fazendo noutra. A gente íamos para a casa da minha avó, juntavam-se lá a trabalhar. E à noite a mesma coisa, à luz do petróleo. Elas tinham uma esteira, que eram assim grandes que punham na cozinha, uma banquinha redondinha de madeira e a luz de petróleo no meio. Elas faziam luz à candeia. Era com o azeite de albafar. Mais era o albafar, quando os homens aqui iam para o mar e pescavam. Minha avó ao cardava, ao fiava com o fuso, os trabalhos na lã, e nós fazíamos a renda. Muitas mulheres, quando ficavam em casa a fazer a renda, adormeciam. Uma delas contou-me que queimou o cabelo, porque adormeceu para cima do candeeiro ou qualquer coisa que estava a dar a luz. Portanto, houve muito sofrimento, na verdade. Não havia televisão, não havia nada. Eu ia, lembro-me de ir a uma biblioteca itinerante que passava aí, parava nas freguesias e emprestava livros. E eu ia lá pedir livros emprestados e para o meu avô ler. Lia em voz alta para a gente ouvir. E a gente estávamos a trabalhar entusiasmados para saber o resultado daqueles capítulos. Era para entreter a gente, para não dar sono. Então, cada uma fazia só uma roseta, uma roseta quer dizer, uma qualidade de rosetas, e depois então, se só faziam rosetas, como é que nós temos um napron, por exemplo, deste tipo? É porque outras, mais especializadas ainda, sabiam unir as rosetas e davam-lhe forma. E aí também está muito a criatividade não talvez da rendeira que fazia estas rosetas, mas possivelmente, como podemos ver aqui, possivelmente estaria também na criatividade destas mulheres que as organizavam de acordo com o seu gosto e de acordo também com um gosto que vinha do estrangeiro, porque é preciso não esquecer que muitas destas rendas eram exportadas. Então, a renda não significa apenas o saber fazer rápido da roseta, mas também a possibilidade, o saber uni-las com beleza e com estética. Isso nota-se aqui, mas também se nota muito nas blusas que as mulheres faziam e que eram exportadas normalmente, e nas luvas também. E para mim, em casa, mas a minha mãe era assim. Ela fazia os meios, passava as voltas e eu fazia as gregas. Aqui esta grega
Eu fazia o cordão, que era feito para fazer a grega, era feito assim no comprimento da casa e depois torcia-se num carrinho de linha e andava-se com um pauzinho de roda e depois passava-se para fazer o cordão para depois encher. Uma parede, a outra, ou uma mão de uma porta, uma coisa, e depois tirávamos e era, julgo que era com o cabo da farpa, que a gente ia torcendo assim, aguentava direitinho, íamos dando voltinhas. Quando ele ficava bem torcidinho, era o tal carrinho de madeira que ele disse, que passávamos aqui para... Isto ficava duro, encerado, para depois a gente fazer o trabalho. Para fazer, eu fazia um empreitado a fazer uma coxinha de linha daquelas todos os dias, de 20 gramas, que cobria o cordão, como eu fazia só a grega. E era uma coxinha de linha. E era 20 escudos uma coxinha de linha. Por isso chamaram o nome de gregas a isto, porque diziam que as senhoras que ficavam gregas, de embalar os filhos, que havia aqueles berços que era com o pé, embalavam os filhos e contavam, isso é o que eles diziam, iam contando as gregas, então ficavam gregas e chamavam gregas, era uma encantação para ficar os arcos todos do mesmo tamanho. 5, 22. O problema é os olhos. É na ver. 24 e 25. Foi grande divulgador destas rendas, Brasil, Argentina, Colômbia, por exemplo, todo o continente português também. Eu suponho que houve muitas rendas que foram para a Alemanha. Ela começou a vender rendas quando foi da Segunda Guerra Mundial. Na companhia. Na companhia alemã, na companhia inglesa. E também foram para o Brasil através da Madeira, por exemplo. Mas difundiram-se por todo lado. Aquelas encomendas também traziam, que era para a América, para o estrangeiro, que ela tinha conhecimentos e mandava. A gente só nos competia a fazer a renda e levar. Nascia, perguntava, depois elas pensarem, querem saber para também montarem o seu negócio, então. Eu acho que houve um período em que o Café Peter teve uma grande importância nesta divulgação. Nós ainda colhemos testemunhos de pessoas que diziam que o Peter estava sempre a pedir rendas porque os veleiros iam ao café naturalmente e viam que havia ali à venda. E também ela vendia muito, já que começaram a vir depois os barcos e o Peter recebia turistas e eles gostavam de comprar algo para levar de oferta de lembrança, por vezes às esposas. E então a minha avó começou por fazer luvas e ele comprava em branco, creme e preto. E o senhor, o Peter, o velho, comprava para vender depois aos estrangeiros quando passavam por lá, queriam, e às vezes havia alguns que lhe deixavam encomendas para ele mandar por
correio. Muitas delas eram vendidas para o continente, porque na altura não havia grande turismo por aqui. As rendas saíam mesmo de cá para o continente. Ela começou a vender a certas pessoas e depois elas é que foram espalhando. Estas eram pessoas que eram do Faial, estás a perceber? E depois foram viver para o continente. E como já conheciam o crochê da minha avó, eles arranjaram maneiras de ganhar mais dinheiro lá fora. Isto era as rendas que ela já levava numa mala para o Faial. Era quando vinha o barco com o Carvalho Araújo e o Lima. 15 em 15 dias. E ela ia nessa altura ao Faial, que era por causa das rendas que iam para Lisboa, poderem seguir nos barcos. Na zona de Oeiras e de Cascais, ela tinha aí muitos médicos a quem vendia crochês para fazer os enxovalhos, que agora não se faz. Mas naquele tempo fazia os enxovalhos para os lençóis, eram as almofadas, eram os conjuntos para as mobílias, a dizer, com a renda do lençol, toalhas, aquilo que eles viam que podiam comprar e encomendavam. Eram as viras para os lençóis, eram os jogos para os quartos de cama, que por vezes eram 3 peças, que era a maior e 2 menores para as mesas de cabeceira, e algumas eram de 5 peças. Também o maior, as menores para as mesas de cabeceira e ainda mais 2 para quem era mais abastado e tinha aquelas mobílias com outros elementos no quarto de cama e também queriam às vezes com 5 peças. Recorda-me que eram 3 ou 5 peças, sempre em gancho ou rosas. Ou rosas de olhos, que também era muito usado na altura, e outras rosas antigas. O doutor Tibério fez um enxoval da filha toda aqui. E colegas nossos acabaram por vir aqui, o professor Tibério da Terceira. E a gente mesmo em São Miguel, muitas colegas nossas que fizeram no enxoval através de Os motas venderam muitas rendas nossas. Conforme a pessoa que era, se era já a pessoa familiar da casa, vinham aqui por trás. Se era a pessoa assim mais desconhecida da casa, isso, tinham a parte da sala, ou geralmente o condutor que trazia-os vinha cá dentro chamar a minha mãe ou a minha avó e dizer que estavam pessoas interessadas em ver crochês. As pessoas é que encomendavam o que queriam e ela fazia de acordo com o pedido. É que nós estamos sempre a chegar à mesma conclusão. É um trabalho ao qual não se dava importância. Era um trabalho que ficava na obscuridade e, portanto, não sabemos quem é que usou uma blusa feita pelas mulheres do Pico. Porque se soubéssemos só isso, já haveria, como há para o Verdelho, haveria estas rendas foram usadas por A ou B. E tenho a certeza que usaram. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup touchée, c'est Les Gardes, où il y a ce très beau contraste. Masculin, féminin. Oui, oui c'est ça, exactement. Dans les gardes, on peut bien voir cette dualité féminin-masculin. Ce sont les gardes de la reine, mais en même temps, ils sont habillés avec du crochet. Alors, il y a un côté, ils sont habillés d'une façon féminine. Alors, c'est un peu la destruction des valeurs et des icônes de la masculinité et de dire que, bon, on peut le faire différemment. C'est pas obligé que la force soit toujours présente. Mas nós não sabíamos nada. Empregada da Joana Vasconcelos e escolheu umas peças e ele foi lá levá-las. Ao ateliê, ela deu a direção e disse: tem para cá. É que depois começaram a receber muitas encomendas. Cada desenho tinha vários tamanhos. Aqui começava de pequeninos e ia aumentando, aumentando. E nós aqui é que tínhamos que organizar tudo. Eu tinha que fazer um exemplar para dar às senhoras para fazer de cada qual, porque para ser mais fácil. Porque às vezes elas não percebiam, não sei como é que eu vou fazer isto, este tamanho. Disse, está bem, então eu faço. Então eu fazia um exemplar de cada tamanho e dava, olha, destas é preciso tantas e daquelas é tantas. Durante um ano fez muitas encomendas, muitas, não sei dizer, mas menos umas 40 não. Foi.
Era daqui de São Caetano, era aqui de São Mateus, era dos lados da Calheta, era das Bandeiras, tinha trabalho para todas. Eu fiz e por acaso vi pessoalmente a exposição. Até em cores, houve várias cores. E fiz umas quantas também. Tinha pretas, aquela rosa vermelha que ela mostrou. E era para te esquecer. Era a linha vermelha. Era a linha que ela deu, tinha amarela. Várias cores. Várias cores. E fiz outras também, diferentes, pequeninas também. Foi distribuído aqui por muitas aqui na freguesia, para fazer esses trabalhos. Era daquelas louças de bordal pinheiro, que ela depois forrava isso, tinha vários, era gatos, era muitas imagens, largatos, e que ela forrava aqueles animais todos. Foi uma fase que aquilo era diferente, foi uma inovação para aqui, para Portugal. Era a renda dos Açores, mas principalmente era a renda do Pico. Mas gostei de ver aquelas peças com os nossos trabalhos. Apareceu na televisão, eles viram os seus trabalhos também, ficaram satisfeitos. Pois é fazer aplicações, a aplicar as rendas no pano, porque havia tanta renda aí, tanta rosa solta, cachos de uva, folhas de vinho, e então eu vou aproveitando. Sim, são para dias mais festivos. As toalhas melhores nós guardamos expressamente para isso, por dias de festa daqui desta freguesia, casamentos, batizados, primeiras comunhões, enfim, aqueles dias mais festivos que a Igreja celebra. Isto são peças que mais tarde são relíquias, porque, por exemplo, vendíamos aqui luvas, que era ainda prima da minha mãe que fazia, mas ela faleceu e já não temos mais ninguém que faça. É importante que isto fique para as gerações vindouras, para não serem esquecidos estes trabalhos, porque são trabalhos minuciosos e bonitos. E eu estou pronta a ensinar, quem quiser aprender. Portanto, isto é o trabalho inicial que, depois de efetuado aqui neste gancho, é que vai dar forma ao trabalho que depois se pretende fazer. Isto é um trabalho minucioso, muito antigo, mas fácil de executar. Portanto, dá-se uma volta, sempre com o gancho, prende-se com um ponto, e assim, até se encher o gancho. Essa volta, enfia-se a farpa nesta laça, e depois puxa-se um ponto, novamente a volta, enfiar a farpa, outro ponto, sempre assim, até o gancho encher, vai-se puxando. Depois deste gancho já estar cheio, que ainda leva aqui um pouco que vai enchendo, sempre à medida que se vai fazendo, nós tiramos aqui do gancho estas laças, ok. Tiramos assim do gancho, daí está a estar aqui uma quantidade de gancho feito. Para o trabalho que nós vamos executar não é só um gancho, são vários ganchos de renda que se tem que fazer, e depois vai-se enfiando aqui e prendendo no gancho
e continua-se a fazer até se conseguir fazer de forma que se consiga dar a volta. Quando já se tem muita renda feita, dá-se início ao trabalho seguinte.